Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 28 de fevereiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 20, versículos 17 ao 28, que diz assim: Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas ao terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus discípulos e ajoelhou-se, com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quando nós colocamos a nossa vida em paralelo com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, claro, não tem nem comparação, né? Não é que eu esteja com pretensão de comparar a nossa vida com a de Jesus, mas veja, o que eu quero falar é que nós, quando olhamos para a nossa vida, nós percebemos a distância que existe entre a nossa vida e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, no Evangelho de hoje, Jesus começa falando que vai sofrer. Ele começa falando que vai morrer, vai ser entregue nas mãos dos homens e vai morrer, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Então veja, Jesus está falando de si mesmo, da sua morte que vai acontecer. Enquanto isso, a mãe dos filhos de Zebedeu estavam ali pedindo a Jesus um lugar de status, de glória, quando Nosso Senhor estivesse na glória dos céus. Colocasse um à sua direita, outro à sua esquerda. Isso causou uma divisão entre os outros, com os outros 10, né? O próprio Jesus vai dizer: Não sabeis o que estáis pedindo. Não sabeis. Mas o que nos chama a atenção é justamente isso. Não entenderam nada do que Jesus falou. Imagina só, você falar que vai morrer e a pessoa não sente nada, não se compadece. Isso não te chama atenção porque o seu maior interesse é ter um lugar de honra no reino de Deus. Percebe onde é que está o problema aí? Por isso, meu povo, esse tempo da quaresma, que é um tempo, claro, de conversão, mas para a conversão a gente faz jejum, a gente faz mortificação, a gente faz penitência, a gente faz abstinência. Tudo isso para quê? Qual o objetivo? O objetivo de nós não sermos vencidos pelos nossos maus desejos.
não sermos vencidos pelos nossos maus desejos, pelas nossas más inclinações. Isso aconteceu com os discípulos. Jesus está dizendo, olha, vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Mas tem a inclinação da busca do poder, do status, da mania de grandeza. É contra isso que nós devemos combater em nós, nesse tempo da quaresma. Os maus desejos, as más inclinações. Percebe? Aí você começa a entender a importância da abstinência, do jejum, da mortificação, da penitência que você está fazendo nessa quaresma. É para isso. É para que você adquira o domínio de si. Claro, com esforço, mas com a ajuda de Deus, da graça de Deus, o auxílio da graça divina agindo em você, por meio da penitência e da oração, do jejum da oração. Então assim a gente vai progredindo na vida espiritual, na vida interior. Mas o que eu queria chamar a atenção era justamente sobre isso. Nós não estamos configurados à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, mas precisamos. Somos chamados a configurar nossa vida a Cristo. Agora, é importante entender que para que isso aconteça, a gente precisa travar uma luta. Uma luta contra quem, padre? Contra o diabo? Sim, contra o diabo, mas não só contra o diabo. Uma luta contra nós mesmos. Por isso que São Paulo muitas vezes vai falar sobre a guerra que existe entre o homem novo e o homem velho, que guerreiam dentro de nós. São Paulo uma vez falou, eu não faço o bem que eu quero, eu não consigo fazer o bem que eu quero. O querer o bem está ao meu alcance, não porém o fazê-lo, o realizá-lo. Eu faço o mal que eu não quero. Por quê? Porque o pecado habita em mim. O pecado reina em mim. Então é contra essa luta contra nós mesmos. É essa luta contra nós mesmos que nós temos que travar. Se nós de fato desejamos a conversão, a configuração da nossa vida, a vida de nosso Senhor. E de fato, é isto que precisamos buscar. É isto que precisamos buscar. Configurar nossa vida, a de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que os apóstolos depois, né, com esforço, mas também com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, eles de fato conseguiram configurar as suas vidas à vida de nosso Senhor. É tanto que entregaram a sua vida, entregaram as suas vidas, derramaram o sangue, se doaram por causa do nosso Senhor. Então eles viveram isso, conseguiram. E nós também, com esforço, com amor, com caridade, mas com luta, auxiliados pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus, nós também podemos conseguir. Que o Senhor te ajude nessa batalha, nessa luta, para que você cresça espiritualmente, para que você de fato consiga se configurar a nosso Senhor Jesus Cristo e sempre fazer a vontade de Deus na sua vida. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.